Hoje eu vou mostrar para vocês projetos de armários. Eu estou aqui no apartamento de um cliente, o apartamento está vazio e um momento raro de filmagem é a gente conseguir pegar os armários vazios. Então, com essa oportunidade eu vou poder mostrar para vocês todo o programa que a gente desenvolveu. E aqui tem uma particularidade. Eu fui contratada para projetar os armários, porém o cliente não irá se mudar para o apartamento. Qual é o objetivo então dessa contratação? Deixar uma infra pronta para caso ele mude ou deixar uma infra pronta para vender o apartamento. Então, nesse sentido, a gente tem alguns desafios. Primeiro, o armário não pode ser muito caro, né? Nem muito personalizado. Segundo, caso o cliente mude, o armário precisa atender demandas mínimas. E terceira, ainda que ele mude ou não, a gente tentou fazer aqui um projeto com acabamentos diferenciados, tirando o armário daquele lugar comum de planejado de construtora. Eu vou mostrar para vocês a cozinha, a área e os quartos, e o closet e também armários de banheiro. Vamos lá? A gente está aqui na cozinha. A cozinha, ela sofreu uma modificação pequena em relação à construtora, mas os acabamentos foram mantidos, que é o piso e bancada em granito São Gabriel. As paredes formicadas brancas e ela se estabelece da seguinte forma. Aqui ao lado direito a gente tem o nicho das geladeiras, aqui ao lado esquerdo a gente tem o fogão, lado direito a pia. Então a gente tem a triangulação que a gente entende que é o perfeito para poder retirar os alimentos, lavar, preparar e depois servir. Então, funcionalmente, ela acontece bem. A gente precisa aqui de armários na cozinha, a gente sempre precisa de gavetas. Quanto maior o número de gavetas, melhor. Pode ser gavetão, pode ser armário, pode ser gaveta de talher. Então, nessas duas torres, que são as torres dos equipamentos, e aqui a torre para a gente poder guardar prato, xícara, copo, aquele tipo de utensílio que vai direto para a mesa, que os armários verticais são perfeitos para isso, a gente guarda aqui. E embaixo a gente faz o complemento dos talheres. Então, na primeira gaveta a gente tem o organizador, daqui em diante é emborrachado. Tá? Então a gente pode guardar jogo americano, pano de prato, toalha de mesa. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu também tenho o organizador e daqui em diante eu tenho o emborrachado. Sendo que nessa torre a gente tem 4 gavetas, nessa torre a gente tem 3, 2 menos profundas e um gavetão mais profundo, que é o gavetão que vai fazer apoio às panelas. Vindo para cá, então a gente tem os nichos de equipamentos, né? Micro-ondas. Aqui também pode ser usado como nicho para equipamentos, mas também pode ser usado para guardar aqueles condimentos que vão sempre para a mesa. Esse armário superior, a gente deu uma solução diferente, eu vou mostrar no vídeo depois. Ele abre por baixo e aqui armário superior com prateleira. Porta-tempero, e aí a gente faz 2 andares de porta-tempero. Mais gaveta e um gavetão. Essa bancada a gente fez armário, porque não é um armário tão profundo. Então a gente achou melhor, já que a gente tinha os gavetões para o fogão, então a gente fez um armário bem liberado e a gente aproveitou aqui o fundo, então esse fundo não fica perdido. E os armários superiores aqui do lado direito, para também armazenar objetos que não são tão usados. Então vou mostrar para vocês de pertinho. Os puxadores, olha, eles foram pintados na mesma cor. Então o primeiro aqui tem organizador. O segundo andar já é um emborrachado. Aqui é o gavetão que eu falei com o emborrachado. Eu vou mostrando aqui que os internos todos a gente fez uma coisa muito legal. Vou mostrar aqui.
Seguinte, olha como é que é o puxador aqui, ele é feito por baixo. Olha que bacana o interno. Então, a gente fez o interno com madeira. Então, isso dá uma sofisticação no móvel, né? O móvel ele é liso, ele tem um tom, mas por dentro ele é madeira. Então, ele é todo madeira. Aqui é o nicho de equipamento. Esse é o armário que eu falei, que é Reflecta. É uma estrutura de alumínio com vidro Reflecta bronze. Eu adoro usar interior de armário do Reflecta com madeira. Eu acho que assim fica super chique. Aqui também eu fiz mais um divisor e as demais gavetas elas seguem no emborrachado e também com puxador pintado. Aqui vou mostrar de pertinho então. Porta-tempero, né? As divisórias aqui dos temperos verticais e uma gavetinha dos temperos horizontais. Olha como é que fica lindo. Tá vendo, gente? A ferragem, ela é aqui de alumínio, então ela é muito mais resistente. Então, quando a gente não entende o preço do móvel, é melhor a gente investigar como que é. Olha aqui que bacana. Então, não é madeira, tá? Então, isso torna a vida útil maior. Então, aqui é a mesma história. Então, gavetinha e gavetão para panela, né? Tanto ali quanto aqui. Esse é o armário que eu falei. Ups. Esse é o armário aqui que eu falei. Olha como é que aproveita bem o fundo. Gente, esse armário aqui é vida, né? Porque você vê tudo que tá nele. O legal, vou fazer um comentário de armários pouco profundos, é que eles são muito mais organizados. A gente vê tudo deles. E olha que lindo também esse armário meio cristaleirinha, tá vendo? Então a gente dá uma leveza para a cozinha, né? A cozinha não fica toda chapada, ela brilha ali, ela brilha aqui no canto. E aqui eu gosto de fazer, gente, eu sou mais conservadora, eu prefiro fazer a porta de abrir. Eu acho que a gaveta perde muito espaço em função do recorte do sifão. E aqui os armários superiores, tá? A gente quis amarrar visualmente essa torre, as geladeiras vão entrar, então aqui vai ficar um bloco único. Um detalhe, tá vendo que ali tá branco? Por quê? Porque a gente vai vir com rodapé preto depois, né? Arrematando o acabamento desse armário que não tinha previsão dele inicialmente na planta do tipo, senão a gente já deixa o sócolo que foi feito pela construtora. Então, como aqui não foi, nós vamos revestir com granito preto. Bom, na área de serviço, a gente se manteve dentro do padrão. Então, o que acontece? Aqui tem um desafio. Essa cuba, né, do tanque, ela é existente. E a previsão da máquina de lavar é esta. Então, o que acontece? Ou eu faço porta de abrir, ou eu deixo um vazio. E eu optei em deixar o vazio. Vou explicar o porquê, né? É bom lembrar que as máquinas, elas são robustas, né? Então, mesmo que eu tenha o vazio, a gente teria uma dificuldade de acesso. Então, como que se organiza essa área de serviço? Tá? Eu optei em deixar nesse armário as prateleiras, seguindo o mesmo padrão da cozinha, que elas estão integradas, né, com esse acabamento liso, agora aqui com esse tom champanhe que a gente também tem lá, e por dentro a madeira. Eu deixei esse espaço para produtos de limpeza. E a área de guardar vassouras, ela vai ficar aqui com organizadores de vassouras. Então, eu tirei ela daquele espaço que a gente deixa, né? A gente deixa um lugar para balde e para vassoura e trouxe para cá. Por quê? Mesmo no dia a dia com a máquina, é muito mais fácil e eficaz eu tirar uma vassoura do que eu correr uma porta e tentar tirar algum tipo de produto embaixo. Então, a gente deixou as prateleiras de produtos aqui, tá? A gente tem um espaço maior para guardar a máquina de lavar ou aspirador de pó, então essa primeira prateleira é mais alta e as demais são mais padronizadas. Do lado de cá, a mesma solução
da cozinha, né, o puxador por baixo. A gente deixa aqui, ó, um pouquinho solto e também um espaço para guardar produto, né? Então a gente vai verticalmente e vem aqui essa parte aérea arrematando o espaço que vai receber as vassouras. Vou mostrar o detalhe para vocês, que ali também na madeira, como não havia previsão para o armário, a gente vai vir recompondo o rodapé com o granito. Aqui é a primeira suíte que eu vou mostrar para vocês, que é igual à segunda, porém a gente tem uma pequena diferença. Nós vamos abrir. A gente seguiu um padrão também parecido com a cozinha, porém esse tom ele é um pouco mais claro. Ele é um cinza claro com um pouco de marrom, mesmo perfil de alumínio na cor bronze. E internamente a gente colocou o acabamento linho, então ele tem um toque de tecido. Essa que eu acho que é a diferença em realizar um planejado, ainda que seja neutro, ainda que não seja extremamente personalizado, a gente realizar planejado com personalidade. No programa a gente previu 2 gavetas, né, com esse puxador também de alumínio embutido. Essa é a segunda gaveta. E sapateiras, tá? A gente pôs uma altura padrão, mas que é uma altura boa. A arara também é na cor bronze e deu espaço ainda, como aqui o pé direito é até a laje, a gente fez ali 2 prateleiras boas de madeira. E o armário do canto. Gente, o que eu acho muito importante aqui? Vou usar o canto para falar. Muitas vezes a gente esquece de colocar prateleira nos armários, porque não é sempre que a gente tem essa possibilidade. As pessoas gostam muito e precisam de tubos capideiros. Mas eu acho prateleira fundamental, porque você fica sem espaço para guardar mochila, bolsa, um saco de laptop, acessórios, caixas. Então a gente precisa de ter prateleira para guardar esse tipo de acessório. Além disso, eu gosto de fazer 2 gavetas que podem complementar os acessórios ou atenderem as roupas, lenços, e também 2 sapateiras extras. E é importante pontuar que as sapateiras, quando você não usa, você pode usar também como gaveta, como uma prateleira para colocar, por exemplo, camisetas, ok? Então, eu gosto muito de colocar prateleira quando é possível no projeto, porque ele fica mais funcional. Se você não coloca prateleira, as coisas vão ficar morando dentro da gaveta ou não vão ter lugar no seu projeto. Então, só mostrando em detalhes, a textura, tá vendo que ela tem uma textura de linho, puxador bronze, e aqui o puxador bronze de embutido. Olha que lindo o topo dele aqui, se sobrepõe na espessura da madeira. Toda a parte interna é nesse linho. Olha que bacana o tubo cabideiro. Eu adoro esse detalhe aqui, que na verdade ele é funcional, mas eu acho que ele esteticamente fica lindo. E a sapateira pequena, a gente puxa na própria madeira. E observa, gente, todas têm freio, tá? Ó, com freio. Aqui eu tô na outra suíte, mas vocês podem ver que o programa ficou igual, tá? Olha aqui o freio na gaveta. Ficaram gavetas bem confortáveis, bem profundas, no mesmo padrão, com esse cinzinha claro e o linho por dentro, tá? Então, as suítes têm um padrão de cinza e linho. E aqui no canto também, idêntico, prateleiras, gavetas e sapateiras. Bom, estamos na suíte master, que ela é um corredor. Do lado esquerdo de vocês tem a porta do banheiro, a gente vai ver depois o armário do banheiro. E aqui a gente escolheu um linho também, mas ele é mais bege, com um pouco de marrom. Então ele ficou também bem sofisticado. A gente não saiu muito da padronagem do linho, a gente mudou o tom. Como a gente não tem portas, então a gente não trouxe nenhum tipo de cor para as portas aqui. As gavetas, elas seguem o mesmo padrão do quarto anterior,
né, no puxador, mesmo padrão de modelo, mesmo padrão de cor, que é o bronze. Elas todas também têm freios. E eu vou pegar a câmera e mostrar para vocês, mas nós setorizamos da seguinte forma. Vamos supor que é um casal, mulher e homem, ok? Então, esse lado que é o feminino, a gente fez uma previsão para arara com vestidos mais compridos, que é um item que falta no projeto também. Então, quando a gente pode fazer, a gente deixa um canto para os vestidos mais compridos e médios. E embaixo, a gente colocou o gavetão, né? O gavetão, ele é ótimo para guardar manta, para guardar blusas de lã, para guardar volumes. Seguimos aqui na sequência, né? No segundo e terceiro módulo, 2 gavetas para cada e 2 sapateiras. E do lado esquerdo eu vou pegar a câmera para filmar para vocês, a gente tem as prateleiras e um outro gavetão. Do lado masculino, a gente só tem a arara comum, sem diferença de altura, mas uma profundidade boa para poder armazenar blazer. A gente sempre tem que estar atento aos closets masculinos, que eles precisam de profundidade, principalmente armário. E 2 gavetas e 2 sapateiras. Eu vou pegar a câmera e mostrar para vocês. Então, gente, olha aqui, tá vendo? É um linho, só que ele é mais escuro. Ah, eu vou mostrar um detalhe para vocês que eu adoro nos meus projetos. É não encontrar um montante, aliás, a prateleira com um montante. É soltar um pouquinho, eu acho que isso fica muito sofisticado. Tá vendo? Olha, tá todo mundo recuado, inclusive os gaveteiros. Bom, então a gente tem aqui o primeiro módulo, prateleira, e o gavetão. Como eu disse, o gavetão é ótimo para guardar volumes, coisas que ocupam o espaço. 2 gavetas sapateiras, 2 gavetas sapateiras, arara comum, né? Camisa, saia. E aqui no fundo, arara mais comprida, mais alta, com o gavetão novamente. Os maleiros, né? Então aqui também a gente ficou com o pé direito de laje. Então os maleiros ficam muito bons, ok? E o masculino, a gente tem arara, gavetas e sapateiras. Todo mundo por dentro é a mesma cor, sempre com freio e sempre com essa soltadinha aqui que eu gosto muito. Sempre bronze. Então ficou um closet básico, porém com um toque de sofisticação. O banheiro padrão, ele é todo branco, todo branquinho. Aqui ele está inclusive pronto com o box, né, e com o espelho instalado. Então a gente tem um armário no mesmo linho dos quartos que está internamente. O puxador aqui a gente pôs ele cinza, tá? E olha que legal, a gente criou um anteparo para poder colocar a roupa suja e ela não cair. Por que que a gente criou isso? Porque na indústria a gente não consegue ferragem de gaveta nessa profundidade, que era padrão no apartamento. Então a solução foi criar esse anteparo em vez de um gavetão. Aqui embaixo a gente tem prateleira no armário, também internamente. Não fizemos gaveta pelo mesmo motivo e aqui, como a gente tem a tubulação do prédio passando ali dentro daquela pedra de mármore, a gente fez o recorte nas prateleiras. Então, esses armários, eles são mais básicos, mas não menos bonito. Tá vendo? Olha, a gente não colocou branco, a gente colocou esse branco linho. Então, aqui no espaço, ele dá uma outra característica pro armário, ele fica bem mais sofisticado. Banheiro de casal. A gente tem aqui o linho do armário voltou para cá, tá? Então, a gente tem as portinhas. A torre, a tubulação do prédio, ela é externa. Então, a gente não conseguiu fazer gaveta aqui nesse canto. Mas aí a gente fez as portinhas, todo mundo nesse tom de linho por dentro, com o puxador já no prata para combinar com o mármore. Mesmo padrão, as suítes são todas idênticas. Aqui também não tinha jeito de fazer gaveta, não é só pelo padrão, mas porque a bancada desse banheiro é menor. E aí, gostou? Deixa aqui no comentário o que você achou. Se tiver alguma dúvida, vou ter o prazer enorme em te responder.
Até a próxima!